Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, vou trazer aqui para vocês as primeiras informações, sobre o Clube de Regatas do Flamengo e, lógico, falar sobre esse jogão que vai acontecer logo mais entre Flamengo e Grêmio, direto do Maracanã. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão que precisa a qualquer custo dessa vitória para se manter ali no topo da tabela, O Botafogo que jogou contra o Fluminense conseguiu vencer e ultrapassar o Flamengo. Então o Flamengo precisa dessa vitória para voltar novamente à liderança do Brasileirão. Só depende de si, para terminar a rodada novamente em primeiro colocado, E para isso, galera, o Tite, que terá, vários desfalques para essa partida, teve que fazer um bem bolado ali no time do Flamengo, para tentar encontrar o meio termo e ir com força máxima para esse confronto, Lembrando que os jogadores que estão desfalcando o Flamengo, alguns lesionados, como é o caso do Alan e também do Ayrton Lucas, estão fora dessa partida contra o time do Grêmio, e também temos os jogadores, ali à disposição das suas seleções para a Copa América, Qual é o caso do Arrascaeta, do Dela Cruz, do Matias Vinha, do Varela e do Eric Pulgar. 5 titulares do Flamengo, estão fora desse jogo, que é um jogo importantíssimo para o Mengão. Lembrando que depois de 2 rodadas de paralisação do Campeonato Brasileiro pela CBF, pelos problemas ali no Rio Grande do Sul, agora está de volta ao Brasileirão, e nesses 10 jogos, nos próximos 10 dias, o Flamengo terá 3 confrontos, Então o Flamengo joga nesta quinta-feira contra o Grêmio, 8 horas da noite, é o horário, da partida no Maracanã. No final de semana, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no domingo, e na outra quinta-feira, dia 20, o Flamengo enfrentando o Bahia, no Maracanã. Então, em 10 dias, o Flamengo, jogando 3 partidas. Na verdade, nem 10 dias, 7 dias, porque de agora, do dia 13 ao dia 20, são 7 dias. Então, menos de 10 dias, 7 dias, o Flamengo, 3 confrontos em 7 dias. Rapaz, que batidão, hein? 13 agora, aí depois joga no domingo, dia 16, e aí na outra quinta-feira, dia 20. Então 13, 16 e 20, em 7 dias o Flamengo jogando 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, galera, o técnico Tite, mandando a campo aí um time, ali ao qual ele preparou, treinou. Algumas pessoas estão questionando, outras estão achando legal, ok? Daqui a pouco eu falo minha opinião sobre isso. Vamos lá, o goleiro Agostinho Rossi, a dupla de zagueiros Fabrício Bruno e Davi Luiz, Na lateral esquerda, Léo Pereira, exatamente, você não tá ouvindo coisas não, Léo Pereira na lateral esquerda. Lembrando que eu falei, o Ayrton Lucas está lesionado. O Flamengo tentou um processo de aceleração ali, de recuperação do jogador, porém não foi possível. O Léo Pereira será mantido nessa lateral esquerda ali de forma improvisada, Na lateral direita o que tem é o Wesley, já que o Varela está na seleção do Uruguai. Agora, o outro jogador improvisado na posição, galera, é o Léo Ortiz, Léo Ortiz atuando como volante, exatamente, O Tite, que já utilizou ele como volante em algumas partidas pelo Flamengo, novamente inserindo ele como volante no meio campo, ali ao lado do Igor Jesus e do Lohan, Então tripé de meio campo, Lohan, Igor Jesus e Léo Ortiz jogando de volante, Lá na frente teremos o Gerson atuando como meia pelo lado direito, o Everton Cebolinha na ponta esquerda, e no ataque, comandando esse time do Flamengo, o Pedro, O Pedro que é o artilheiro aí do Flamengo na temporada, é o artilheiro do Brasil, na temporada, fazendo vários gols nessa temporada de 2024. Então, galera, temos aí o desfalque do Arrascaeta, como eu falei para vocês, Dela Cruz, Varela, Matias Vinha e Pulgar, Alan e Ayrton Lucas, Então todos esses jogadores aí estão ausentes, e aí o Tite teve que montar esse time do Flamengo.
Cara, eu sinceramente acho que é um time bom, tá? Acho que é um time suficiente para você jogar dentro do Maracanã, né? Ali com a presença do seu torcedor e buscar essa vitória contra o time do Grêmio, né? A grande dúvida aí é saber como esses garotos vão se comportar nesse meio-campo, já que, né, o Lohan será o jogador de criação do Flamengo nesse meio-campo. O Igor Jesus vai ter que jogar mais adiantado, né? Já que o Léo Ortiz estará fazendo essa função ali na frente da zaga, tá? E o Gerson e os demais jogadores ali de ataque já sendo mantidos mesmo, como eles já vinham, né, sendo escalados, mesmo com a presença ali dos titulares, Arrascaeta e Dela Cruz, tá? Então eu acho que a grande questão aí não é nem o Léo Pereira ali pela esquerda. Por quê? Porque o Léo Pereira já jogou como lateral ali pela esquerda e sabe fazer, né, esse tipo de jogo, consegue desempenhar bem a função. O Davi Luiz também não é um problema, porque vinha jogando muito bem, né, consegue ter um bom passe, uma boa saída de jogo, pode ajudar também ali, né, a fazer com que a bola chegue mais rápido ao ataque. O Wesley, eu acho que será o grande elo frágil, né, do Flamengo ali, esse lado direito, muito por conta do Renato Gaúcho, sabe, né, que o Wesley, né, ele não acompanha o jogador até o terço final do campo e é claro que vai tentar de todas as maneiras jogar nas costas do Wesley, tá? Então eu acho que a grande arma do time do Renato Gaúcho, né, do Grêmio, vai ser jogar nas costas do lado direito ali, né, do Flamengo, nas costas do Wesley no lado direito do Flamengo, tá? Provavelmente o Tite, sabendo disso, deve, né, colocar ali uma marcação dobrada, né, deve pedir ao Igor Jesus, né, ou ao próprio Gerson para estar ajudando, né, nessa marcação já desde a saída de bola no ataque e também, lógico, ao Fabrício Bruno ou ao Davi Luiz ali para fazer a cobertura, né, nas costas do lateral, tá? Então isso daí eu acredito que o Tite deve ter deixado isso claro, porque todo mundo sabe que o elo frágil vai ser por ali. Agora, em questão do Léo Ortiz, galera, o Léo Ortiz, eu sinceramente não tinha visto ainda ele jogar como volante, né, ali no Red Bull Bragantino. Pode ser que ele tenha já sido utilizado. Ele que era o xerife da zaga do Red Bull Bragantino, era capitão, um dos jogadores mais antigos da franquia Red Bull, né, era titular absoluto com Pedro Caixinha na zaga, tá? Eu estou me surpreendendo, né, do Tite realmente estar escalando o Léo Ortiz ali. Júnior, acha um problema? Cara, pode ser que não. Temos que ver para saber, né? Não dá para você fazer aqui uma análise sendo que você não tem um histórico anterior desse jogador, né, atuando ali. Então eu não vou aqui falar que sim nem que não. Eu vou aguardar para ver. Eu espero que nos treinos, né, que o Tite fez aí, teve dias para trabalhar, ele tenha dado resposta atuando ali como volante. E aí nós vamos ver isso refletir no jogo. Se vai dar certo ou não, o jogo, né, nos dirá. Ali na hora que começar a partida, tá? Agora, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é a questão do Igor Jesus estar jogando um pouco mais adiantado, tá? O Igor Jesus, que é um jogador que você sabe que joga como primeiro volante, né, para dar o combate, né? O cara que de mais pegada ali, de mais marcação, tá? Então eu não sei se ele vai ter uma boa conexão ali pelo lado direito, né, ali com o Gerson, tá? Ou se ele jogar no lado esquerdo com o Everton Cebolinha. Acredito que o Lohan, né, faça mesmo ali mais a conexão ali com o Cebolinha, tá? O Lohan que vinha atuando com o Gerson, né, pela direita, quando o Arrascaeta estava disponível em campo, né, e aí deu muito certo essa dupla Gerson e Lohan. Agora vamos ver se o Igor Jesus for atuar pelo lado direito, se ele vai ter uma boa conexão ali com o Gerson, tá? Na minha opinião, o Gerson sendo mantido ali na sua posição original, aonde ele vem jogando muito bem, talvez essa seja a ideia do Tite, não, né, mexer mais no posicionamento do jogador, já que ele atuando como segundo volante não consegue desempenhar tão bem essa função, tá? Ele já tinha sido deslocado para o meio campo, né, por diversos jogos e não tinha dado tantas respostas, tá? Então o Gerson sendo mantido pelo lado direito. O Cebolinha é um cara que tá jogando muita bola, a gente sabe que passa essa confiança pelo lado esquerdo e o Pedro dispensa comentários, é o grande atacante aí do futebol brasileiro. Cara, eu sinceramente não vejo tanto problema assim não, eu sei que muita gente tá preocupada, jogando com 4 zagueiros. Na verdade não é 4 zagueiros, né? O Léo Pereira vai estar atuando como lateral, e é o que tem, não tem outro na posição ali. Trazer um da base? Cara,
o cara não vinha nem sendo relacionado, não tem nem costume de estar jogando, já vai lançar ele num jogo, numa responsabilidade de brasileiro? Não sei, tá? Eu acho que o Léo Pereira tem condição de dar conta, então ele não vai estar atuando como zagueiro, tá? E o Léo Ortiz também, apesar de ser um zagueiro, não estará atuando como zagueiro, né? Eu sei que a galera tá preocupada com isso, muita gente, né, até me questionou, Júnior, poderia utilizar o Vitor Hugo, tá? Ou o Matheus Gonçalves nesse meio campo. Eu não sei se o Tite, né, deve ter pensado que ficaria, né, com o meio-campo completamente de garotos, porque ele ficaria com Lohan, Igor Jesus, ou Vitor Hugo, ou Matheus Gonçalves. Seria um meio-campo completamente formado por garotos. Não sei se esse foi o pensamento dele. Vamos ter que aguardar, né, o jogo para ele falar também sobre isso, lógico, né, ali o porquê da escolha, né, do Léo Ortiz como volante, né? Aí ali ele mantendo o Gerson, se poderia também trazer o Gerson para o meio campo, e aí você colocar o Luiz Araújo pela direita. Então assim, possibilidades de fazer, montar, né, ali a formação e montar essa escalação, ele tem, né? Agora, foi a opção dele montar esse time aí, né, essa escolha, tá, por esses jogadores. Eu falo para vocês, acredito que é uma escolha que me surpreendeu bastante, tá? Eu juro para vocês que não esperava que ele escalasse esse time. A formação acredito que vai ser mantida, mas o time realmente me surpreendeu. Agora, eu falo pra vocês, pra mim é suficiente, dá pra ganhar esse time do Grêmio, dá pra fazer um bom jogo, tá? Afinal de contas, o Flamengo vai jogar no Maracanã, e jogando no Maracanã o Flamengo sempre é muito forte, e é lógico que é obrigação vencermos as partidas se quisermos ser campeão, né, do Campeonato Brasileiro no final do ano. É vencer o máximo de jogos em casa e tentar fazer o máximo de pontos fora de casa. Já o time do Grêmio, né, o Renato Gaúcho tem também alguns desfalques, por exemplo, o Soteldo tá fora, né, tá com a seleção venezuelana, né, o Vila Sante com a seleção do Paraguai, e também tem ali o desfalque, né, do Diego Costa, tá? Então o time do Grêmio do Renato Gaúcho, Rafael Cabral, Kahneman, Rodrigo Eli, João Pedro pela direita, Reinaldo na lateral esquerda, PP e Dodge ali fazendo a dupla de volante, mais à frente Cristaldo no meio campo, Natan Fernandes pela esquerda, Pavão pela direita, João Pedro Galvão é o atacante, tá? Então o Grêmio com vários desfalques aí também, tem alguns jogadores ali também no departamento médico, beleza? O árbitro da partida, para vocês saberem, Luiz Flávio de Oliveira, um árbitro muito conhecido, né, por todos nós rubro-negro, tá? Auxiliado ali pelo Daniel Paulo Zioli, Luiz Alberto Adriane Nogueira e o VAR Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, tá? Então tá aí o quadro, né, de arbitragem para esse confronto entre Flamengo e Grêmio. Júnior, vai passar onde esse jogo? O jogo tá marcado para 8 horas, tá? Da noite, horário de Brasília, 20 horas, horário de Brasília, marcado para o Maracanã, tá? E o jogo terá exclusividade do Premier. Não vai passar em canal aberto, não vai ter ali nenhum tipo de alternativa ao jogo, somente aí no Premier, beleza? Se você não tem, já corre atrás, meus amigos, para você encontrar. O retrospecto do jogo é favorável para o Flamengo, né? Os últimos confrontos, os últimos 5 confrontos são 3 vitórias do Flamengo, tá? Uma derrota, que é a derrota do ano passado, de virada, inclusive, né? O Flamengo perdeu lá na Arena do Grêmio, e o empate, tá? Então, um retrospecto completamente favorável. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Se você olhar no quadro geral, né, de confrontos entre Flamengo e Grêmio no Campeonato Brasileiro, também, né, a história pende mais pro lado do Flamengo. São 122 confrontos, 42 vitórias do Flamengo, 39 empates e 41 vitórias do Grêmio. 151 gols marcados pelo Flamengo, 154 gols marcados pelo Grêmio, tá? Então esse é o retrospecto, né? O Flamengo tem uma vitória a mais do que o Grêmio nesses 122 jogos que as equipes se enfrentaram. Agora falando um pouco sobre o mercado da bola, galera, né? Saiu a informação que o Vene Casagrande trouxe, né? A informação que o Flamengo estaria analisando uma possibilidade de fazer uma investida, né, novamente no Claudinho, após um dos seus empresários ter, né, oferecido o jogador ao Flamengo, né? O Alexander, né, Medvedev, Alexander Medvedev, né? Acho que acredito que seja assim. Ele deu uma entrevista, tá, lá na Rússia, para um portal, para um jornalista, né, Vladimir, lá russo, e ele simplesmente negou qualquer possibilidade, tá, de o Claudinho deixar o clube do Zenit, tá? Ele simplesmente debochou, né? Disse assim, ó, são fantasias, tá? Então ele deixando claro que o jogador
não vai sair nessa janela, tá? Até porque ele tem um contrato em vigor, tem uma multa rescisória muito alta. Então o Flamengo, né, a gente voltando a falar novamente sobre esse Claudinho, e eu já sinceramente já estou ensacado de falar sobre esse atleta, mas como eu não fiz ontem a live de costume, já estou trazendo para vocês essa atualização, né? O dirigente, o executivo do Zenit, negando a possibilidade do Claudinho deixar, tá, o clube nesse momento. Agora, uma fala, tá, do Jorge Sampaoli, que também, né, concedeu ali uma entrevista para o jornal Marca da Espanha, né? Ele disse assim: o Brasil é a liga mais exigente que participei. O Flamengo é o maior clube do mundo, tá? Ele, ó, apesar de tudo, dizendo que o Flamengo é o maior clube. Também uma multa rescisória à vista que ele saiu daqui, mas ele disse assim, ó, você não pode perder um único jogo, tá? Então ele falando, o Flamengo é o maior clube do mundo, não pode perder um único jogo, né? Dizendo que teve mais de 70% de aproveitamento e mesmo assim não foi suficiente, tá? Então, o Jorge Sampaoli, né, concedendo essa entrevista aí para o jornal Marca da Espanha, galera. Ó, eu vou falar para vocês, eu sinceramente estou confiante para o jogo de hoje, tá? Tô confiante para esse confronto. Se o Flamengo conseguir ter as ações do jogo, né, conseguir ficar com a bola e ser e ter velocidade, né, ali na sua condução de jogada, eu acho que tem tudo para conseguir essa vitória, né? Afinal de contas, o time do Grêmio é um time que vai ter bastante desfalques, assim como a gente também, mas é um time que vem capengando aí no Brasileirão, né? Não é um time que tá brigando ali na parte de cima, tá? O Grêmio, só para vocês saberem, hoje, né, deixa eu botar aqui a tabela para você dar uma conferida na tabela atualizada, ó. O Flamengo tá aqui, ó, em segundo lugar com 14 pontos, né, mas com um jogo a menos. O Botafogo já fez o seu confronto contra o Fluminense, venceu por 1-0. E o Grêmio tá aqui, ó, com 6 pontos, tá? Então o Grêmio que tem um saldo aqui, galera, tá, de -1, né? Então, o saldo de gols do Grêmio de -1 é esse o saldo do Grêmio, tá? Então eu sinceramente acho que o Flamengo tem tudo para fazer esse bom jogo. Hoje ainda teremos na rodada São Paulo Internacional, o mesmo horário de Flamengo e Grêmio. Atlético Paranaense e Criciúma também jogam hoje, tá? A partida. E teremos aí Bahia e Fortaleza, além também de Palmeiras e Vasco, né? O Vasco enfrentando o Palmeiras em São Paulo, tá? Então um confronto que nos interessa diretamente é esse confronto aqui, ó, Bahia e Fortaleza, muito por conta, né, do Bahia também estar com os mesmos 14 pontos do Flamengo. Beleza, galera? Então é isso, né? Eu, sinceramente, meu placar para hoje, eu tô confiante. Meu placar para hoje, acredito que o Flamengo vença a partida, tá? 2-0 Flamengo é o meu placar para hoje, 2-0 para cima deles, Mengão. E espero, né, que o Tite esteja certo nessa escalação, porque eu fiquei um pouco surpreso, mas acho suficiente, tá? Não vejo nenhum problema também, nenhum exagero, até porque temos muitos desfalques, né? E hoje, galera, hoje nós temos que entender uma coisa, hoje é jogo de resultado, né? Cobrar desempenho hoje, vencendo a partida, eu acho que não é muito caso, até porque é um time remendado, é um time que tá cheio de improviso. Essa que é a verdade, beleza? Ó, quero perguntar a você para deixar aqui nos comentários o seu palpite pro jogo. Quanto você acha? Vamos ver se você vai acertar, hein? Quanto você acha que vai ser o jogo hoje entre Flamengo e Grêmio? Coloca aqui. E outra, quais os jogadores que você acredita que vai marcar os gols? Beleza? Vamos ver se você é bom de palpite. Tamo junto, nação, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like. Daqui a pouquinho estarei voltando aqui para trazer mais informações do Flamengo para vocês. Então fica ligado, já deixa o sininho ali, ó, em todas as notificações para você não perder absolutamente nada. Tamo junto? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!